Boa tarde, bem-vindos à sessão presencial pensada para os alunos à distância, evidentemente aberta para os alunos do presencial. Não sei se conhecem aquela peça de teatro, Obras Completas de Shakespeare em 40 minutos, ou em 90 minutos. É isso que eu tenho pensado para vocês hoje, que é Direito Comercial completo em menos de 2 horas. Meus caros, minhas caras, bem-vindos. A lógica da nossa conversa de hoje, da primeira parte pelo menos, depois iremos ficar aqui a trocar dúvidas, é tentar fazer um resumo daquilo que andámos a conversar durante cerca de 15 semanas. 15 semanas são sempre 13,5 quando a coisa corre bem, uma vez com os feriados nunca chegamos às 15. O semestre está pensado para 13,5 e este ano mais ou menos foi isso que nós tivemos. Como é que nós começamos esta nossa conversa? Começamos por falar nos princípios estruturantes do direito comercial. Porquê começar a falar sobre princípios? Porque os princípios são quer balizas para o legislador, quer armas para o intérprete. O que é que eu tenciono dizer com isto? Porque é que são balizas para o legislador? Porque quando eu legislador, tenho que o fazer respeitando um conjunto de princípios que eu reputo de supralegais. Estão acima da norma corrente, da lei ordinária. A lei ordinária deve obediência a esses princípios. Porquê balizas para o intérprete? Porque cada um de nós é um jurista, é um intérprete do direito. Há uma história que se conta há muitos anos na FDL, que foi de um concurso público para juristas, e um rapaz de primeiro ano concorreu, e depois era acusado de falsas declarações e foi defendido por um brilhante jurista, que eu tive a honra de ser meu professor, em que ele disse não, ele não mentiu no seu currículo, ele é jurista, ele estuda direito, e é essa a definição de jurista, todo aquele que estuda direito. Por isso nós todos somos juristas e todos nós interpretamos a norma. E aí volto a falar nos princípios, que são balizas interpretativas, são balizas hermenêuticas. Eu, quando estou a interpretar uma norma, tenho que fazer a interpretação que melhor se adequa a determinados princípios. Por maioria de razão, também o aplicador da lei, e nós temos muito o vício de confundir aplicador da lei com o juiz. É verdade que o juiz, o tribunal, é o principal órgão que tem como competência a aplicação da lei ao caso concreto, mas qualquer entidade administrativa aplica a norma ao caso concreto. Poderá depois haver recursos judiciais ou não, mas há ali uma aplicação da lei. E também, ou aplicar a lei, eu previamente tive que interpretar, e mais uma vez, os princípios são absolutamente fundamentais. Começamos pelos princípios e depois tentar perceber o que é que nós iríamos trabalhar na disciplina de Direito Comercial. O que não é uma missão fácil. Porquê? Porque não vos consegui oferecer uma definição substancial de Direito Comercial. Há definições, mas são definições formais. Não há definições materiais de Direito Comercial. Agora, ainda assim, procurei estabelecer convosco um horizonte hermenêutico, ou seja, quais são as grandes áreas que o direito comercial aborda e que princípios é que este visa concretizar. E foi nesse sentido que nós falámos na promoção da concorrência, na ética dos negócios enquanto valor fundamental. E o nosso primeiro tema foi a questão dos atos de comércio. Atos de comércio que podem ser objetivos ou subjetivos. Há outras definições, outras categorias, sim, mas eu cingi-me àquelas que são as mais importantes.
Atos de comércio objetivos, foi assim que nós começamos. E o artigo 2 diz-nos basicamente o que é que são, não nos dizendo coisa nenhuma. Diz-nos o que é que são todos aqueles que estão previstos neste Código. Dá-nos uma definição formal de ato de comércio objetivo. É aquele que está regulado no Código Comercial. Agora, como vos disse há segundos atrás, o artigo 2 diz-nos, não nos dizendo, é uma norma que nos remete para não outra norma, como estamos habituados, mas para todo um corpo legislativo. E o que é que nós fizemos a seguir? Foi vasculhar o Código Comercial à procura de atos de comércio objetivos. O artigo 230, não sendo a única, não sendo mais importante do que as outras, é aquele artigo que mais atividades qualifica como comerciais. E foi exatamente por isso que nós começámos a nossa demanda pelo artigo 230, que nos seus 7 números qualifica um conjunto de atividades como comerciais, com as exceções depois dos 3 parágrafos finais. Grosso modo, diz-nos o artigo 230, são comerciais as empresas que se propuserem a, depois, transformar matérias-primas em produtos finais, empregando para isso operários e máquinas, vocês leem isso em casa depois. Ou seja, aquilo que nós chamamos hoje, e eu tenho que dizer aquilo que nós chamamos hoje, porque o Código Comercial é datado de 1888, o que acresce depois essa dificuldade hermenêutica, que é um trabalho de interpretação atualística do Código Comercial, mas, dizia-vos, o artigo 230, número 1, trata da atividade transformadora. Aquilo que nós hoje chamamos a indústria. Se uma determinada entidade se propõe a transformar matérias-primas em produtos finais, está a desenvolver uma atividade qualificada como comercial. Quem é que fez estas mesas, estas cadeiras, este fato que eu tenho, fato não, estas calças de ganga e este blazer que eu tenho vestido, inclui-se no leque das atividades comerciais. Deixe para o artigo 7º. O 230, para o número 7 do artigo 230, deixando depois o sumo da questão para o final destes primeiros pontos introdutórios. Transportar, regular e permanentemente, quer por terra, quer por ar, quer por terra, quer por mar, pessoas, alfaias e instrumentos agrícolas, coisa que o valha. Ou seja, o artigo 230, no seu número 7, qualifica a atividade de transporte, quando regular e permanente, como uma atividade comercial. Observamos que o artigo 230, número 7, não refere o transporte aéreo. Mas falo porquê? Porque houve uma posição deliberada, legiferante, de excluir o transporte aéreo da atividade transportadora, não o qualificando como comercial. Não o fez porque à época em que foi redigido o Código Comercial, não havia, nem era pensável que viesse a existir a possibilidade de transportar pessoas, mercadorias por ar. Então o que é que nós fizemos? E que toda a doutrina o faz sem o assumir. Existindo uma lacuna legis, ou seja, algo não regulado na lei, nós decidirmos aplicar-lhe um regime previsto na lei que se poderá aplicar a situações que são análogas àquelas que estão reguladas. É isso que nos ensina o Código Civil quando trata da integração dos casos omissos. E quando nós pegamos na inexistência de regulação legal e aplicamos um outro instituto regulado na lei, isto tem um nome: analogia iuris. E foi isso que nós fizemos e que toda a doutrina faz no artigo 230, número 7.
A diferença é que, no meu caso concreto, eu chamo o touro, não é que é? Dou-não aos bois, se me permitem a expressão, e se a mesma não ofende ninguém dos presentes. 230, número 6. É aquele que vocês ficam aflitos depois com o que é que quer dizer casas. O artigo 230, número 6, qualifica como comercial aquele que se propõe a realizar uma casa para outra pessoa. Casa lato sensu, uma construção para outra pessoa. Não nos cingimos na nossa análise à construção civil para a habitação, nós englobamos no artigo 230 toda a construção. E atenção, e se o João Fernando Francisco de Almeida uma vez realizou um contrato em que foi construir para outra pessoa, ele está previsto no artigo 230, número 6. Só o 230, número 7, é que exige uma prática regular e permanente. De todas as outras normas que nós qualificamos, todas as normas que qualificam atividades como comerciais, não se exige para a qualificação como comercial uma prática habitual e reiterada. O 230, número 5, trata do contrato de edição. Obras literárias, científicas ou artísticas, é isso que decorre do artigo 230. Ou seja, alguns de vocês adquiriram esta bonita obra e a Prime Books, quando publicou esta bonita obra, cujo melhor é a capa, diga-se de passagem, está a praticar uma atividade comercial prevista no artigo 230, número 5. Só não o faz aquele que publica as suas próprias obras. Ou seja, se em vez de Prime Books este livro tivesse sido publicado pelo seu autor, eu próprio, aí, pelo previsto no parágrafo 3º, essa atividade não seria qualificada como comercial. O artigo 230, número 4, trata da exploração de espetáculos públicos. Ou seja, aquele que se propõe a organizar um espetáculo público. Não é aquele que atua num espetáculo público. Não é aquele que presta uma atividade para um espetáculo público. É aquele que explora um espetáculo público, se quiserem, organiza um espetáculo público que procura o lucro através de um espetáculo público. O artigo 230, número 3, trata de agenciamento de negócios por conta de outrem. Remete-nos, portanto, para aquilo que hoje nós qualificamos como mediação. Lato sensu. A mediação pode ser imobiliária, a mediação pode ser mobiliária, a mediação pode ser um qualquer contrato em que um agente se propõe a celebrar contratos para o seu agenciado. Há uns anos dizia-se que estes meses que se agora inauguravam eram os meses da Silly Season. Desde há uns anos Portugal levou isto muito a sério, a Silly Season perdura para o ano todo. Pronto. Mas a Silly Season, por exemplo, desportiva, que é que nós assistimos todos os dias, massivamente, hoje nos entram por as casas adentro 24 horas por dia. As transferências dos jogadores de futebol. Todos os dias 344 jogadores portugueses são vendidos acima dos 100 milhões para 424 clubes diferentes. Através do quê? Do trabalho dos agentes desportivos. Onde é que eles se enquadram? Clarissimamente no artigo 230, número 3. Tal como aquele que tem uma galeria de arte, por exemplo, em que expõe obras de terceiros, permitindo a quem quiser adquirir aquelas obras, recebendo por isso uma comissão à galeria. É isso que está previsto no artigo 230, número 3. E no 2, que eu deixei propositadamente para o fim nesta análise.
O 2, para alguns autores mais conservadores, tem sido uma caixa de Pandora que, depois de aberta, tem permitido incluir tudo e mais alguma coisa no leque das atividades comerciais. O que é que diz a letra da lei? Fornecer géneros ao Estado ou a particulares mediante um preço pré-determinado. Em épocas diferentes. É isso que diz o artigo 230, número 2. E dilo que foi pensado para o contrato de fornecimento de géneros. Sendo que a linguagem época, numa interpretação coeva à elaboração da letra da lei, era basicamente o fornecimento de produtos alimentares. Agora, facilmente, por as regras interpretativas, nós, onde lemos fornecimento de géneros, podemos ler fornecimento de bens corpóreos. Ou seja, sempre que existe um contrato de fornecimento de bens, ou seja, que alguém se obriga a fornecer determinados bens a terceiros com um determinado preço pré-estabelecido, essa atividade é qualificável como comercial pelo disposto no número 2 do artigo 230. Sucede que o mundo não parou na pena do legislador de 1888. E novas atividades surgiram, e novas atividades com uma grande dimensão e importância económica. Nomeadamente, o fornecimento de serviços. E aqui começaram as primeiras inquietações. Para uma doutrina mais tradicionalista, o artigo 230 qualifica normas pelo disposto no artigo 2º, são atos de comércio todos aqueles previstos no Código Comercial, e como tal deve receber uma interpretação restritiva exatamente por uma questão de segurança jurídica. A doutrina mais tradicional é muito apegada a este valor, ao valor da segurança jurídica. Vocês têm esta percepção de direito penal, que é nulla crime sine lege, ou seja, segurança jurídica acima de tudo. Na terra do vosso colega aconteceu a semana passada um facto que vai ser interessante a qualificação jurídica do mesmo. Segundo a imprensa, eu não estava presente, presumo que no hostel ou coisa que o valha, uma cidadã norueguesa conhece um rapaz, afeiçoou-se ao rapaz, não sei, não estava lá, não assisti, criou-lhe afeto por aquele rapaz, afeto, e foram concretizar os afetos para o quarto da residencial, do hotel, de onde eles lá estavam. Sucede que o rapaz, quiçá por timidez, quiçá por falta de disposição, quiçá por alguma patologia, não estaria em condições de concretizar os afetos previamente acordados. Nesse sentido, para não deixar mal visto o macho lusitano, solicitou um amigo que o substituísse. O que é sublime altruísmo que merece ser aplaudido. Aproveitando-se o escuro do quarto, eu tenho um pequeno palpite, a ligeira bebedeira da norueguesa, entrou o substituto que concretizou o ato, sendo que só posteriormente, alegadamente, a senhora norueguesa detectou o logro, apresentando queixa depois à GNR. Eu tenho alguma curiosidade, como é que o ato vai ser qualificado penalmente? Porque, por vezes, as regras da segurança jurídica
fazem com que práticas moralmente condenáveis, eticamente reprováveis, que violam princípios fundamentais do direito, podem não ser passíveis de punição jurídica ou penal exatamente por esse apego ao formalismo jurídico da segurança, ao formalismo da segurança jurídica. E não haver uma moldura. E não existir uma previsão prévia específica. À substituição. Porque a imprensa fala em violação, olhando para o tipo penal de violação, é complexo. Aliás, como outro caso mundialmente mediatizado, se fosse analisado à luz do direito português, também era muito complexo a sua qualificação como violação. O problema é que a nossa lei não o problema é que a nossa lei, infelizmente, não exige consentimento. Está bem, mas ela consentiu como não. A nossa lei é omissa no consentimento. Ela não disse que não a ninguém. Ela disse nem teve a oportunidade de dizer não ao outro. Ela queria dar a fé. Está enganada. Poderia-se tentar por agora, por violação, que é aquilo que deu origem, a queixa é por violação, é muito complexo para não dizer que é impossível. Daí a minha curiosidade. A coação sexual também não, só a fraude. Seria o único tipo penal aqui possível. Se o consentimento tivesse, como na minha opinião devia estar previsto na lei, aí havia a norma pré-estabelecida. Agora, numa lógica de segurança jurídica, alguns autores mais conservadores fecham o artigo 230, número 2, cingindo ao fornecimento de bens. Mesmo os mais conservadores dizem-nos que não, tudo bem, fornecimento de bens, sejam eles corpóreos ou incorpóreos, desde que haja fornecimento. E facilmente a interpretação literal dá guarida a esta hermenêutica. Então é enquadrante. Problema. Fornecimento de bens. Agora fiz uma ponte. Estava distraída de conversa com a sua colega, não viu a ponte. Não viu a ponte. Eu percebo a vossa preocupação, a quem nunca aconteceu que atire a primeira pedra, mas regressando ao direito comercial. E regressamos para mencionar o quê? A problemática da prestação de serviços. Porque se há elasticidade subejamente ampla no artigo 232 para incluir todo o contrato de fornecimento de bens, é mais delicada a possibilidade de incluir no artigo 230, número 2, a prestação de serviços. Ou seja, eu já não estou a fornecer nada àquela pessoa, água, luz, telefone, pão, manteiga, cerveja, vinho, azeite, vinagre. O que eu estou é a prestar um determinado serviço a outra pessoa. Obrigação de fazer. Eu obrigo-me a fazer qualquer coisa para o outro sendo remunerado por isso. Falo-vos do quê? Contabilidade, por exemplo. Falo da prestação e higienização de trabalho, por exemplo, de auditorias a uma empresa, falo-vos de corte de cabelo, falo-vos de pintar as unhas, de a maquilhagem. Só que isso não podemos enquadrar aqui no número 2. Isso são bens corpóreos. O que eu estou a tentar é perceber o que é que nós conseguimos meter no número 2. Se, ao lado do fornecimento de bens, corpóreos ou incorpóreos, também podemos incluir a prestação de serviços. Alguns começaram por dizer, bem, vamos lá perceber uma coisa. Eu vou dar o exemplo do hotel, que é um clássico, ou podia dar o exemplo do hotel, que é um clássico, mas apetece-me dar o exemplo de quem vai à manicure. Uma forma de olhar para a questão é, se o senhor for pintar as suas unhas,
Minhas senhoras, ajudem-me, o gel, ou o acrílico, ou o verniz. Ser assim uma carne das unhas, não vale a pena. Mas tenho que disfarçar um bocadinho. Que eu aparentemente pinto com acrílico. Pronto. Quando me colocam um verniz nas unhas, no meu caso branco, para disfarçar, está a haver aqui um fornecimento de um produto, que é o fornecimento do verniz. Logo, porque há um fornecimento de um qualquer bem, que é o verniz, ainda se podia incluir no artigo 230, número 2. É uma teoria, não com o verniz, mas com o hotel, muito cara, a doutrina italiana. O hotel fornece o pequeno almoço, logo como fornece o pequeno almoço, há ali fornecimento de bens. Logo ficar num hotel, ou quem tem um hotel praticados de comércio, é, na minha modestíssima opinião, demasiado rebuscada. E depois passível de criar situações profundamente anómalas, desculpem. Porque quando eu vou fazer as unhas, quem me presta esse serviço praticados de comércio, mas se calhar quando eu vou cortar o cabelo, já não, porque não há fornecimento de produtos. A não ser que eu lave lá o cabelo e que o shampoo seja ou que me ponha o gel no final. Então aí voltava a haver. Quando eu vou fazer a barba, quando eu vou fazer a barba, ou quando o senhor vai fazer a depilação, a questão é a mesma. Se me colocar um creme depois, podia-se concluir que há um fornecimento de bens, mas se não colocar o bem, não faz grande sentido. O meu caminho é outro, assumidamente, que é olhar para o artigo 230, número 2, e, por analogia, incluir a prestação de serviços. Repito, isto é o meu caminho. Não tem que ser o vosso caminho. O vosso caminho poderá ser um caminho mais tradicionalista, do qual não recordo, não vem mal nenhum ao mundo, e não qualificar estas atividades como comerciais. Agora, este é o meu caminho por razões programáticas, são estas minhas convicções jurídicas, e por razões pragmáticas. Porquê? Porque quando eu vou sentir o latejar da realidade, o que é que eu concluo? Que os cabarés que eu frequento é uma cidade de precotas. Que o gabinete de estética que o vosso colega frequenta é uma sociedade de precotas. Os gabinetes de contabilidade são sociedade de precotas. Os hotéis são sociedades precotas. Ou seja, o mundo da realidade fáctica interpreta, no seu mais amplo sentido, o artigo 230, número 2. Daí que os juristas andem numa quase esquizofrenia dogmática a dizer que isto não é analogia, quanto muito é interpretação extensiva, e aqueles que dizem, não, a analogia legis e iuris, a iuris não é permitida, mas a legis é, e pela legis... Eu gosto de simplificar o complexo, especialmente quando o complexo não tem substrato para o ser. Não é simplificar por simplificar, mas simplificar quando não há substrato para complexizar. E, na minha interpretação, acho que a melhor interpretação do artigo 230, número 2, é qualificar, tão bem como comerciais, as prestações de serviços. Se os 7 números do artigo 230 qualificam, os 3 parágrafos desqualificam. E repito-me, desqualificam. Desqualificar pressupõe que houve uma prévia qualificação, mas que depois a mesma foi atacada,
retirando-se a qualificação anterior. Disse a ambas as turmas, ou como se diz na minha aldeia, a ambas as duas turmas, que para pôr alguém na rua da sala, a condição primeira era que a pessoa primeiro estivesse dentro da sala. Foi isso que não aconteceu num dos testes. Não me recordo já qual deles, da miúda que pintava as t-shirts. Presencial. Uma miúda que compra umas t-shirts brancas, pinta as t-shirts e vende às labarguinhas das colegas. Muitos foram a correr para o parágrafo primeiro do 230 dizer que, o parágrafo primeiro diz que a atividade artesanal, quando a artista exerce diretamente a sua arte, não é qualificada como comercial. Certo? Errado. O que diz o parágrafo primeiro é que quando, 231, há uma transformação de matérias-primas realizada pelo artesão, essa atividade não é qualificada como comercial. Primeiro, temos que qualificar pelo 230, número 1, e, se for o caso, desqualificar pelo parágrafo primeiro. Pergunto-vos, desenhar umas t-shirts pode-se interpretar como transformar matérias-primas empregando para isso operários e máquinas? Não. A valência do 230, parágrafo primeiro, é não considerar como comerciais algumas atividades que estavam previstas nos 230, mas que deixam de ser comerciais, ou porque é produto daquilo que nós chamamos atividades artesanais, ou porque são decorrentes de uma atividade agrícola principal. Ou seja, se determinado agricultor, acessoriamente à sua atividade agrícola, também transforma matérias-primas em produto final, essa atividade não é qualificada como comercial. Se olharem para os diapositivos, quase que vos garanto que o acessoriamente ou estará negrito ou sublinhado ou coisa que o valha. E se não tiver no diapositivo, foi indiscutivelmente sublinhado nas explicações sobre o tema. Porque é pedra de toque. Contrariamente àquilo que há uns anos atrás, muitas vezes se dizia, a atividade agroindustrial não está excluída do leque das atividades comerciais. O que está excluído é a atividade agroindustrial quando acessória da atividade. Não posso vestir o blazer, porque tenho aqui o microfone e depois tropeço, caio e vocês não ouvem. Por isso, vou fazer sauna. Dito isto, parágrafo 2º do 230 exclui a atividade agrícola do corre. Ou seja, quando o agricultor vende os seus produtos. Aliás, também a atividade pescatória tem sido incluída no 230, número 2, por identidade de razões. Discutiu-se durante muito tempo se a atividade mineira não teria no 230, número 2, até o próprio fornecimento de eletricidade, se poderia ou não incluir na exceção do parágrafo 2º. Recapitulando, o artigo 230, número 2, exclui
exclui do leque inclui dentro da atividade comercial, indústria, fornecimento de bens e serviços, prestação de serviços, mediação, exploração de espetáculos públicos, contrato de edição, empreitada e transporte quando regular e permanente. Há mais normas qualificadoras? 463. Compra e venda comercial. Compra e venda. Porque se alguém só compra, não cai no 463 ou no 464. Ela comprou um telemóvel para mandar SMS aos dobreguinhos dentro da sala de aula. A compra não é comercial porque o 464 diz-nos que as compras feitas para a família. É ler o artigo até ao fim. As compras e revendas daqueles produtos. Ela não revendeu o telemóvel. Porquê aplicar a compra e venda? Não faz sentido. Dizia-vos que o artigo 463, sobretudo o seu número 1 e número 4, tratam das compras e vendas de coisas móveis, vou utilizar a expressão legal, ou de imóveis no seu número 4. Ou seja, é o artigo típico da noção a priorística que nós tínhamos de comércio e de comerciante. Quando, a 24 de fevereiro do corrente ano, entraram nesta mesma sala os alunos do presencial, quando no dia 25 entraram na minha sala de jantar os alunos da distância, para a primeira abordagem ao maravilhoso mundo do direito comercial, a noção que vocês tinham era de que pode-se abrir a janela para entrar mais calor. Sim, mas pode-se tentar. Não, é bom. Eles estão habituados a isto. É agradável isto. Mas é uma sala, nisto é muito boa, porque ela quando chega ao inverno é muito fria. Está muito bem climatizada. Muito quente no verão, muito frio no inverno. Muito agradável. Mas garanto-vos que está bem mais fresco no meu gabinete. O meu gabinete, então, é uma maravilha durante a tarde. Dizia-vos que o artigo 463, nomeadamente o seu número 1, plasma o conceito que nós temos de comerciante. Aquele que compra coisas para revender aos outros. Ou seja, o tipo que tem um pronto a vestir, compra e vende roupa, o tipo que tem uma orivesaria, compra e vende anéis, relógios, outras coisas quaisquer, o tipo que tem uma mercearia, no tempo em que havia mercearias ainda, em que comprava o queijo, o leite, o fiambre, os espinafres, o arroz, a manteiga e o esparguete, para depois revender, tudo isto está no 463. Qual certo do teste? Eu posso falar depois sobre o teste, sobre os testes no final, nomeadamente o teste do presencial, que é um teste giríssimo porque não tem resposta. Não tem resposta porquê? Porque eu ia ter 34 pessoas numa sala em que não me cabiam 34 pessoas. Por isso, cada teste era diferente do teste do colega. Cada teste era diferente do teste do colega. Ou seja, tanto está correto sim, como correto não. Dependendo do caminho que você seguisse. Havia 3 ou 4 questões no vosso teste, 3 ou 4 pelo menos, que qualquer resposta, desde que fundamentada, era correta. Você pode excluir pelo 464, por aí podia. Podia dizer que eram atos de comércio objetivos, mas ela não era comerciante, por não ser profissão. O que não podia era excluir pelo 230 número 1. Portanto, havia vários caminhos possíveis. Eu aceitava ambas como corretas, desde fundamentadas. Aliás, que era um teste de fundamentação. 464 é compra e revenda de imóveis
no qual se poderá incluir a compra de imóveis para arrendar o uso. É mais uma questão dogmatizada, mais uma questão controvertida na melhor doutrina, em que parte da doutrina concorda numa interpretação mais ampla do 464. Há mais atos de comércio? Falámos no penhor, falámos no depósito. E se calhar não devia ter falado no depósito, quiseram meter o depósito à bruta no caso prático, não sei bem como. Falámos no empréstimo comercial, no mandato, também o quiseram pôr à bruta no código comercial, no caso prático, sei lá como. Houve casos muito criativos. Você disse que faltava um agravamento e o 464. Número 4. 463, número 4. O que eu disse é que alguma doutrina inclui no número 4 do 463 a compra de imóveis para arrendar o uso. Não cingindo à compra para revenda, mas à compra para arrendar o uso. É dogmatizado. Coutinho de Abreu, por exemplo, diz que sim. Público Correia, por exemplo, diz que não. A minha posição é pouco relevante sobre isso. Pouco relevante, daqui não quero que vocês sigam as minhas posições, quero que vocês construam as vossas, embora neste momento é fácil saber qual é a minha, basta ir à página qualquer coisa, alguns pelo meio. Segundo ponto, sabemos o que é que são atos de comércio, tentar perceber o que é que são comerciantes, que é uma dificuldade que vocês muitas vezes têm. Perceber que alguém pode praticar atos de comércio, mas que, não obstante os praticar, não é comerciante. Falo-vos do quê? Mas já o artigo 13 diz-nos que há dois tipos de comerciante. A pessoa que tem de capacidade, pratica atos de comércio e faz disso a sua profissão, e depois as sociedades comerciais. Deixo estas para daqui a alguns minutos, começo pelo 13, número 1. Como sabem, parte significativa da doutrina cinge a qualificação ao 13, número 1, às pessoas individuais. Ou seja, é comerciante a pessoa individual que tem capacidade, pratica atos de comércio objetivos e falo profissionalmente, habitualmente com um modo de vida procurando dessa prática obter lucros. O cerne indiscutível e muito importante da questão é distinguir o que é praticar atos de comércio do que é ser comerciante. Se alguém esporadicamente pratica atos de comércio, porque o faz esporadicamente, não é qualificado como comerciante. Eu costumo dar dois exemplos em sala de aula, por exemplo. Um clássico é a compra dos carros no Luxemburgo. O tipo vai ao Luxemburgo, vê o irmão, traz um carro topo de gama, chega cá, vende o carro e ganha alguns tostões com isso. Ele praticou um ato de comércio objetivo. Praticou. Comprou uma coisa móvel para revender. Mas não faz disso a sua profissão. Teve lucros, teve. Pode reunir todos os outros requisitos do 13, mas falta-lhe um. Não faz disso a sua profissão. Não o faz habitualmente. Não faz como modo de vida. Mas ele ganhou dinheiro com aquilo. Ganhou dinheiro com aquilo. Mas não faz disso a sua... Não é essa a sua atividade. Não é aquilo que ele normalmente faz. E para ser comerciante, não basta praticar atos de comércio. É preciso que eu faça habitualmente, reiteradamente. Outro exemplo que eu dou, especialmente o presencial, é aqueles miúdos quando chegam ao Viveja, tem lá uma barraquinha.
Até o podem fazer anualmente. Agora, é uma atividade profissional deles? Não. Ó professor, desculpe lá, mas numa aula qualquer até disse que o tipo que organiza o Rock in Rio, que é também uma vez por ano, agora são duas, mas durante muito... Aliás, antes era uma vez, 2 em 2 anos, agora todos os anos, pratica atos de comércio. Então não é o mesmo. Não. Então, mas é uma semana a mesmo. Certo? Agora, para organizar o Rock in Rio, uma semana por ano, é alguém que 3 dias antes arranja 10 barris e 15 copos de plástico? Não. Há toda uma atividade de preparação que ocupa, não é o ano todo, não, se calhar são 10 meses por ano só, ou 11 meses, quando aquilo termina, vão de férias um mês, não querem pensar nisso sequer, mas depois, 15 dias, já estão a tentar e a trabalhar exatamente para o próximo ano. Aliás, uma organização destas já não trabalha de um ano para o outro. Neste momento eles estão a organizar já o Rock in Rio 21. Porque não conseguiam... Atenção, o Rock in Rio passa publicidade, é igual para os outros concertos de verão. E é esta ginástica mental que eu quero que vocês tenham. Não é fecharmos, não. Se aquilo é 3 dias por ano ou uma semana por ano, não é. Eu estava à espera que me tivessem perguntado: e se o tipo for ao Luxemburgo todos os meses? E se ele for 2 vezes por mês? Quase que matematizar o direito. É depois de quantos atos é que ele passa para o lado do comerciante. Não podemos olhar para o direito desta forma matemática. A questão é: pratica, faz ou não faz disso a sua profissão? Que é aquilo que eu tenho de explicar muitas vezes, e temo que às vezes com pouco sucesso, que é a diferença da questão de facto e a questão de direito. Onde é que todos nós temos de concordar? É na questão de direito. E às vezes nem temos de concordar, podemos discuti-las. Mas depois preencher a questão fáctica. E aí é que nós vamos discutir. Não, senhora, aquele tipo até vai lá todos os meses, mas o tipo vai lá porque está lá a ex-mulher com a filha, ele vai ver a ex-mulher e ali é uma forma que ele tem de conseguir compensar os custos que tem. Então não é a sua atividade profissional. Ou então o tipo despediu-se. O tipo despediu-se e vai uma vez por mês porque só consegue vender 12 por ano. Porque ele está preparado para ir lá todas as semanas 2 vezes. Não tem é compradores para... No dia em que tiver, é esta a sua atividade, é disto que ele vive, é aquilo que ele exerce, é aquela sua atividade. Mesmo que ele faça uma venda por mês, pode ser assim. Mesmo que ele faça uma venda por mês. Porque, atenção, você tem comércios abertos aqui em Beja que eu lhe garanto assim, nos meses em que fazem uma venda, é um bom ano. Há 3 ou 4 estabelecimentos que o último cliente que entrou lá pagou com os escudos novos. Não foi em euros ainda. Agora, o comerciante é aquele que se propõe a realizar as atividades, que visa realizar, que visa procurar o lucro. Consegui-lo ou não o conseguir é a ália da atividade comercial. Ao lado dos comerciantes, em nome individuais, que podem ver hoje a sua responsabilidade limitada se criarem um EIRL, temos as sociedades comerciais. Professor, ainda na parte do artigo 3, os comerciantes, eu gostaria de falar um pouco acerca daquela questão de se os menores poderiam ou não ser comerciantes, da parte da representação. 2 notas. Primeiro, um menor pode ser comerciante? Indiscutivelmente sim.
desde que devidamente representado. Com 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15 anos, desde que representado, ele é comerciante, ainda que esteja inibido de praticar atos de comércio, porque faltar-lhe a capacidade de agir, aquilo que o nosso código chama capacidade de exercício. Outra questão é o ponto de se pelos seus próprios atos, ou seja, por atos próprios, ou seja, não representado por ninguém, ele se pode tornar comerciante. Antes dos 16, inequivocamente não. Depois dos 16, abre-se uma janela hermenêutica, que é a janela do artigo 127, número 1, linha B do Código, da linha C, a linha A, desculpem, do Código Civil, que é os casos em que é autorizado a exercer uma atividade profissional. E se a autorização recair sobre uma atividade qualificada como comercial, pessoalmente, porque tenho uma visão libertadora da infância e sobretudo da juventude, não vejo por que não qualificá-lo como comerciante. Mais uma vez, encontro autores que eu muito respeito, considero e admiro, que dizem exatamente o contrário. Uma nota. Porque é que o vosso colega aí bem só me perguntou pelos menores? Não me perguntou nem por interditos, nem por inabilitados. Porque ele sabe que hoje já não existem interditos, já não existem inabilitados. O que existem é, em determinadas circunstâncias, pessoas sujeitas a acompanhamento. Dos pontos positivos da leitura dos testes é que uma questão que lá surgia, maioritariamente, aliás, ou não enfrentaram a questão, ou quem enfrentou soube enfrentá-la. Prova provada que é importante existir em conferências, é importante estarem presentes nas conferências. Nenhum de vocês recebeu conteúdos em sala de aula a falar sobre maior acompanhado, mas a conferência serviu para isso. Falamos de nós por representação e pelos parceiros do o comerciante é quem representa? O menor. Banqueiro, bancário. Quem é que é o comerciante? Banqueiro. Porquê? Porque ele não atua materialmente, mas é em nome dele que o comércio é exercido. Gerente ou dono? Quem é que é o comerciante? Mas é o gerente que faz tudo. Mas falo em nome de terceiro. O representante atua em nome de terceiro. Eu, se faço um contrato enquanto representante do menor, o que é que consta no contrato? A minha assinatura, a minha identificação, com referência à minha qualidade enquanto representante. Sociedades comerciais são hoje o cerne da atividade comercial. Cada vez faz menos sentido falar sobre comerciantes individuais, porque cada vez eles têm uma dimensão económica mais pequena. Embora é importante nós percebermos onde é que nós estamos, quem é o nosso público-alvo. E, sobretudo, no presencial, mas também na distância. Nós continuamos com uma taxa elevada de alunos que vêm de pequenas vilas, pequenas aldeias do interior, em que o número de comerciantes em nome individual é ainda relativo, daí continuar a ser importante abordar essas temáticas. Sociedades, que é uma temática que vão desenvolver em Direito Comercial 2, mas que não me fez
não fazia e não me faz o menor sentido que não cheguem lá com um conjunto de bases. E o que é que eu procurei transmitir sobre sociedades? A minha visão de que há dois tipos de sociedades só, precotas e anónimas. Eu não gasto uma palavra do meu tempo a falar sobre sociedades em comandita, nem em nome coletivo. O que é que são? Como se constituem, nomeadamente a questão do contrato de sociedade, os elementos obrigatórios no contrato de sociedade, a possibilidade de serem constituídas hoje digitalmente, através do site da empresa na hora, que é a forma cada vez mais atual de constituir sociedades. A questão dos órgãos da sociedade. E, quando olhamos para a orgânica da sociedade, vamos ver a Montesquieu, que nos diz que há 3 tipos de órgãos na sociedade. Órgãos de fiscalização, órgãos deliberativos e órgãos de administração. Os órgãos de fiscalização, começo por aqui para arrumar isto, infelizmente funciona um pouco e mal. Órgãos de fiscalização, há um problema que é quase filosófico na forma de interpretar as sociedades. Quer saber se as sociedades visam sufragar os interesses egoístas dos seus sócios ou se as sociedades têm uma dimensão social, uma responsabilidade para com terceiros, nomeadamente trabalhadores, fornecedores e um meio social em que se insere. Para quem tem esta visão institucionalista da sociedade, não faz sentido que a fiscalização seja privativa, ou seja, que seja a própria sociedade a fiscalizar-se a si própria, através de uma orgânica em que é o fiscalizado a escolher, a designar, a pagar quem o vai fiscalizar. Porque é isso que nós temos. Temos um Conselho Fiscal que é nomeado pelos sócios, que muitas vezes são simultaneamente gerentes. Ou seja, eu sou o tribunal, eu sou o jogador e eu sou o treinador de uma sociedade. Repito, para quem defende uma visão puramente egoísta da sociedade, isto faz sentido. Para quem defende uma visão institucional da sociedade, isto não faz o menor sentido. Agora, a administração, seja o gerente nas cotas, seja os administradores nas anónimas, é eleito pelos sócios e tem um conjunto de deveres que não se cingem aos deveres para com os sócios, mas são deveres para as sociedades. E nós, às vezes, confundimos isto. Como se os interesses dos sócios fossem igual ao interesse da sociedade. Não. Muitas vezes são interesses contraditórios. Fez cola na jurisprudência alemã um caso célebre, que é o administrador que foi demitido e condenado judicialmente depois, porque quando ia para a fábrica da qual era administrador, deixava o netinho na escola. Um neto na escola. E foi condenado porquê? Porque ele estava a utilizar um bem social, o carro da empresa, para realizar um ato que é seu, que é pessoal, que é deixar o seu netinho na escola. Isto a nós é-nos profundamente estranho e confuso. Parece-nos um absurdo, porque nós confundimos estes valores. Sobre as deliberações, como é que os sócios deliberam? A Assembleia Geral é a forma típica, mais importante, tradicional de deliberação da sociedade. Seja uma Assembleia Geral ordinária, uma Assembleia Geral extraordinária.
Às vezes marca-se uma Assembleia Ordinária, pois a meio da Assembleia as pessoas têm sono, estão aborrecidas, não se consegue tratar de todos os assuntos, esquecemos de incluir assuntos. Então o que é que temos de fazer depois? Marcar uma Assembleia Geral extraordinária, na qual desejamos que todos os sócios sejam acordados e com vontade de participar, para discutir aquilo que não ficou discutido. Atenção, se interrompermos, para continuar uns dias depois, é a mesma Assembleia. Há uma interrupção da Assembleia, mas é a mesma Assembleia. Há uma ata só. Agora, pode haver necessidade de depois fazer-se uma nova Assembleia, essa é extraordinária. Concomitantemente com as Assembleias Gerais, há outras duas formas passivas de os sócios deliberarem, que, como é fácil de perceber, só podem suceder nas pequenas sociedades, naquelas em que têm poucos sócios. Convoco o que é a colação? A deliberação unânime por escrito. Todos os sócios concordam e deliberam sobre um determinado problema. Ou a Assembleia Universal. A Assembleia Universal é aquela em que todos os sócios estão presentes, todos concordam em deliberar, ou todos concordam em reunir, desculpem, e todos concordam em deliberar sobre aquele assunto bem concreto. Qual é a outra segunda forma? Assembleia Geral, deliberação unânime por escrito, Assembleia Universal, que exige um conjunto de requisitos. Mas isso acontece nas pequenas sociedades? Porquê é que eu vos disse que isto acontece nas pequenas? Porque se eu tiver 200 sócios, acha que vamos reunir todos? Nem 10, quanto mais 200. Agora, é possível uma sociedade de 10.000 sócios reunirem todos em Assembleia Universal? É possível. Também é possível que o João Félix vá por 120 milhões. Na vida tudo é possível. Agora, é muito pouco provável. Agora, possível, efetivamente, é. Sim. A Assembleia Universal é aquela em que não há convocatória. E não haver convocatória significa o quê? Não haver uma convocatória respeitando os requisitos legais. Porque se eu mandar uma convocatória por Facebook para amanhã à tarde, isto não é uma convocatória para a Assembleia Geral. Uma última nota sobre deliberações dos sócios. Há uma Assembleia, há uma ata, deliberou-se A. Isto é inatacável? Não. A deliberação pode estar ferida de nulidade, por exemplo. A deliberação pode ser anulável, por exemplo. Nós temos que, depois da deliberação, confrontá-la com o disposto na lei, com o disposto nos estatutos, para concluir se a mesma é ou não ferida de legalidade. O terceiro passo na nossa caminhada foi a cooperação interempresarial. Por uma razão, pragmatismo, se quiserem, hoje em dia as sociedades não podem continuar orgulhosamente sós. Nós vivemos num mundo diferente, num mundo colaborativo. Isto é uma visão, é um mundo diferente. Aquela ideia do eu consigo fazer tudo faz parte de um tempo que já não existe. Nós estamos a construir uma sociedade de profundas ignorâncias. Esta geração, sem qualquer tipo de ofensa,
é provavelmente a geração culturalmente mais ignorante dos últimos anos. Não digo da história, porque historicamente analfabetismo gritante, literacia gritante, mas dos últimos anos. E porquê? Porque nós vivemos numa era da especialização do conhecimento. Uma frase que eu repito muitas vezes, um famosíssimo médico português, ele dizia que um médico só percebe medicina, nem de medicina percebe. Nós hoje estamos a formar médicos que não percebem de medicina, apenas percebem de uma microparte da medicina. Nos Estados Unidos estamos a formar médicos que operam, isto não é piada tonta, isto não é piada tonta, médicos que operam o joelho esquerdo. Eles só sabem operar o joelho esquerdo. Isso não é necessariamente mal. Já lá vou. Não é. Eu estou a fazer uma constatação, que é nós vivemos numa sociedade profundamente colaborativa. Aquele médico já nem percebe clínica geral sequer. Ele não percebe o joelho direito, porque ele só sabe operar o joelho esquerdo. Isto tem vantagens? Tem vantagens. Naquilo que faz é bom. Porque há uma especialização maior, ele adquire mais competências, ele realiza aquele trabalho muito melhor do que historicamente foi feito. Agora há um outro problema, é que ele está absolutamente obrigado a trabalhar com os outros, a confiar nos outros. O doutor A vai-me operar. É verdade? Não. Para um de nós hoje ser operado tem que estar na sala 5 ou 6 técnicos diferentes, de áreas diferentes de especialização. E basta um deles não estar para que a operação não possa ser realizada. Por isso, quando eu digo que esta nossa sociedade está obrigada a colaborar de forma única na nossa história, é porque efetivamente cada vez nós vamos sabendo mais de coisas mais específicas e menos de coisas gerais. Se algum de vocês gosta de mecânica de automóveis, mas há uns anos havia aqueles habilidosos que pegavam nos carritos, faziam aquilo, mudavam. Hoje em dia, mesmo quem gosta muito de mecânica de automóvel, olha para um carro que ele faz. Mas a mecânica hoje é diferente do que há uns anos atrás. Tudo hoje é diferente do que era há uns anos atrás. Hoje não conseguimos mexer. Hoje em dia o mecânico, qual é a atividade dele? É pôr o carro na máquina, perceber qual é a luz que ligou e mudar a peça. Mas ninguém arranja nenhuma peça, é mudar a peça. Evitar o erro, porque cada vez mais o que nós queremos mesmo é que o erro seja evitado, ou pelo menos minimizá-lo, não é? É uma forma de ver as coisas. Para quem ainda aprecia o Homem da Renascença, é um bocadinho trágico em algumas coisas. Sabe que nestas coisas eu sou por definição aristotélico. Que significa o quê? Gosto muito do meio termo. Ou seja, não vejo tudo a negro, não vejo tudo a branco. Efetivamente que é positivo uma especialização maior, o caminho é este. Cada vez temos que ser melhores das nossas áreas específicas, aprofundando conhecimento, mas depois há uma base que devia ser comum a todos. E, infelizmente... Por exemplo, desculpe lá, discordar, mas na medicina a base comum está lá, o homem sabe onde elas estão e conhece a anatomia do corpo humano. Na mecânica a base também está lá, não é? Agora, as pessoas... Eu gosto do seu otimismo. Agora, não sei se consigo partilhar dele. Nós hoje estamos... Está lá, alguma base está, eu percebo a sua questão. A base específica da área está lá, mas a outra base. Ou seja, aqueles miúdos que hoje entram com 19,95 em engenharia aeroespacial, onde é que está a base deles da filosofia, onde é que está a base deles da história, onde é que está a base deles na arte? Mas esse curso que está a falar são currículas mal construídos, por exemplo, a filosofia devia estar
estudantes do que só apresentar no 10º ano aos alunos de ciências, mas isso é outra discussão, não é? É que eu não estou a entrar na discussão, o que eu estou é a constatar um facto. Nós estamos a criar uma sociedade e esta jovem geração, e tive o cuidado de dizer que a culpa não é vossa, é uma geração de um pensamento mais fechado, mais acrítico. Sim, isso aí Eu tentei, 10 segundos, voltamos à nossa matéria. Eu tentei ler há 2 ou 3 anos o manual do 10º ano, aquilo é uma coisa horrorosa. Aquilo é feito, a minha teoria é que aquilo é feito de propósito para os jovens se afastarem da filosofia. Que é aquilo que se via em França, há filósofos a mais. Nós precisamos é de engenheiros. E esta filosofia está montada. Precisamos é de engenheiros agora. Agora, gente que pensa só dá trabalho. Então vamos formar e vamos formatar jovens para ser confrontado com um problema técnico específico e ter habilitações ou valências suficientes para responder a esse problema técnico. Mas dizíamos que a sociedade é cada vez mais colaborativa, gostemos ou não, caminhemos ou não, nós estamos condenados a colaborar com os outros, a trabalhar com os outros. E isto tem que chegar ao mundo das empresas. Falar na cooperação empresarial ou interempresarial, que são sinónimos, é exatamente colocar as empresas a dialogar umas com as outras. Perceber que os desafios hoje são mais importantes, mais complexos, e especialmente nas economias mais pequenas, é ainda mais importante a colaboração entre as empresas. Ou se juntam e trabalham em conjunto, ou morrem. E é isso que nós estamos a assistir todos os anos, em que cada vez há mais fusões, quer por incorporação de empresas, quer por empresas que são adquiridas por outras. E foi nesse sentido que eu falei no consórcio, na associação em participação, que apareceu num qualquer teste, alguns lá pelo fim, falei no ACE, em que eu podia ter ido por um caminho ou por outro, embora o caminho do consórcio era muito mais simples, porque eu tinha que justificar. Era mais simples com os dados que tinham. Com os dados que tinham, porque não havia dados para dizer que havia ali uma entidade jurídica. Antes, pelo contrário, se lessem o texto todo, o que se fala no parágrafo a seguir, que depois criaram uma entidade jurídica e que foi uma sociedade comercial, que é outra forma de colaboração interempresarial. As cooperativas, tudo isso são exemplos de cooperação interempresarial. Na construção civil, há umas décadas atrás, era o mesmo empreiteiro que começava e terminava a obra. Hoje é mais fácil, vem a cofragem, vê o cimento, vê o tijolo, depois vê os andaimes, são equipas totalmente diferentes. Quando eu há pouco comecei por dizer que nós vivemos uma cidade colaborativa, não é uma posição crítica, nem o seu contrário. É a constatação de uma realidade. É cada vez mais complexa, nós todos estamos destinados a confiar. Eu costumo dar este exemplo, se calhar deu em sala de aula, se não o dei, dou-o agora. Quando eu entro num avião, eu tenho que acreditar que quantas pessoas fizeram aquilo que era suposto terem feito. Centenas. Eu tenho que me sentar no avião e acreditar, não há outra hipótese. Se eu vou começar a pensar, para lá, mas acho que o piloto não bebeu, o piloto dormiu bem, o piloto está descansado, não garreou com a mulher, e o piloto, como é que ele está? Será que não vai para a bomba no avião? Será que o tipo dos combustíveis, os parafusos estão apertados? Será que tem... É o tipo que purifica o ar, é aquela coisa, tudo. Será que se cair o avião, a máscara cai mesmo? Quer dizer... Se acontecer, E nem esse privilégio eu tenho, pronto. Nem o privilégio de acreditar eu tenho. Então tenho que me limitar a confiar. E é nesse sentido que gostemos ou não, a sociedade é profundamente colaborativa. Depois a empresa. Então aí no avião tem que acreditar cada um dos especialistas naquele ponto que fez a sua... Exatamente. Só falta centenas de pessoas. Agora, e mesmo assim, quer dizer, eu também tenho que acreditar que quando vou na A12 não me cai um avião em cima, quer dizer. Estiver na autoestrada,
Eu, por acaso, esta parte não é para ouvir. Eu vinha ao telefone com o meu irmão, que vinha na A12. E eu comentei, olha, estou aqui, ele ligou-me, estou aqui a meio da viagem, um incêndio grande aqui ao pé do Ourique. E ele diz-me, olha, aqui é um avião que aterrou. Quer dizer, pronto, é assim, desvaloriza um incêndio em Ourique, é quando cai um avião, uns quilómetros, 2 ou 3 quilómetros, onde nós tínhamos passado. Dizia-vos que falámos da empresa depois. O que é uma empresa? Elementos da empresa, elementos corpóreos, elementos incorpóreos. Se querem que eu vos diga, eu sigo ainda hoje, ainda ensino a base tradicional em que falo do aviamento e da clientela, quando honestamente já tenho dúvidas se o aviamento é elemento do estabelecimento ou se já não é elemento, mas é uma característica. Mas enfim, à escola tradicional, para não confundir mais. E, sobretudo, os negócios pelos quais se transmite o estabelecimento comercial. Ou que permitem a circulação do estabelecimento comercial. Trespasse, locação do estabelecimento e alienação das partes sociais. A locação do estabelecimento. Porque uma coisa é a locação, outra é a locação do estabelecimento. E eu disse isto quantas vezes na nossa aula? Dezenas. E depois, quando chega ao teste, começa a ler a locação do 1022, que não tem absolutamente nada a ver com a nossa matéria. E daí aquela coisa que nós falámos, que há notas altas, notas baixas. Eu digo isto há muitos anos, mas agora posso demonstrá-lo. As minhas notas vão de 0 a 20. Ao 0 a 20 não vão, porque eu raramente dou abaixo de 5. Quando eu dou abaixo de 5, aquilo está mesmo muito mal, porque quando está só mal, muito mal, dou 5. Para dar menos que 5 tem que ser uma coisa muito complicada. Mas enfim. Dizia-vos que é o despaço e o que é a locação do estabelecimento. Começo por aqui. O despaço é a transmissão do estabelecimento. A venda do estabelecimento, a doação do estabelecimento, a entrada em espécie do estabelecimento, a venda judicial do estabelecimento. Ou seja, qualquer negócio jurídico pelo qual eu transfiro a propriedade do estabelecimento comercial. Há direito de preferência no despaço? Não sei. Porque há direito de preferência no despaço se o despaço for por compra e venda ou dação em cumprimento. A não ser, mesmo nestes casos, que se disponha ao contrário. Por isso, se quiserem uma resposta para a oral, há direito de preferência do despaço? Não. Excepcionalmente, pode haver na compra e venda, na dação em cumprimento. Daí que quando, num qualquer teste, o despaço seja por doação, evidentemente que não há lugar a direito de preferência. Ou se um despaço for por entrada em espécie numa sociedade, também não há direito de preferência. O que há sempre é um dever de comunicação ao senhorio da realização de um despaço. De acordo com o disposto no 1112, número 3, confirmem depois se faz favor, com a combinação do 1049, que é a possibilidade de resolução do contrato de arrendamento. É o 1112, número 3, salvo erro, o despaço, comunicação. O despaço deve ser celebrado por escrito e comunicado no espaço do mês. É o 3, não é? Desculpa. Comunicado ao senhorio. No prazo de 15 dias, que é o prazo do 1038. O prazo do mês é para a alocação do estabelecimento. Obrigado. Obrigatoriamente no despaço, o que tem que haver é esta comunicação ao senhorio sob pena de resolução do contrato. Se está o despaço, o que é a locação do estabelecimento?
é o contrato temporário pelo qual se transmite o direito de explorar um determinado estabelecimento comercial. Temporário. 13 meses, por exemplo, é temporário. Se eu cedo a alguém o direito de explorar o meu estabelecimento mediante uma contrapartida económica por um determinado período de tempo, isto é um trespasse, uma locação do estabelecimento. Diga. Na altura da locação do estabelecimento, falando que a questão de por alguém, tipo, gratuito, por exemplo, informou-se para ganhar de novo, depois aí não é locação de locação, obrigatoriamente é uma inserida. Como é que eu sugeria que fizesse esse contrato? €1. Para respeitar aquilo que é a visão tradicional. Em bom rigor, a questão não tem sido colocada, pelo menos, não há nenhum manual de direito português que coloque a questão, e mesmo em conferências nunca a vi colocada. O que seja oneroso. Se você colocar lá oneroso, ainda que seja a receber, provavelmente aquilo passa em tribunal. Agora há uma regra que nós temos em direito, que é a doutrina da cautela. Doutrina da cautela. Para evitar problemas, às vezes mais vale simplificar e conseguir o efeito útil que se pretende. Transmissão das participações sociais é hoje uma forma de circulação do estabelecimento comercial, infelizmente não tratada pela doutrina em sede própria. Porquê? Porque se a maior parte dos contratos pelo qual se transmite um estabelecimento é através da aquisição de cotas, ou seja, eu compro as cotas de uma sociedade, nós estamos a falar de um contrato em que circula a propriedade do estabelecimento comercial. Uma nota. Trespasse ou aquisição das partes sociais. Não consigo dizer qual é o melhor nem qual é o pior. É perceber qual é o possível. Vamos lá ver uma coisa. Há vantagens quando eu adquiro um estabelecimento por trespasse. Que, por não se transmitirem as dívidas, eu recebo o estabelecimento livre de ónus. Agora, atenção, vantagem para quem adquire, desvantagem para quem aliena. E nós temos de ter esta maleabilidade enquanto juristas. O que é que me aconselha a fazer? Está de que lado você? Vou alienar. Se vai alienar, adquire as cotas. Se acontecer alguma coisa depois, não é consigo. Se eu estou do lado de quem vai adquirir, cuidado. Quando eu adquiro as cotas, eu estou a adquirir a situação real, quer eu a conheça, quer eu não a conheça. E atenção, o que eu sublinhei várias vezes foi: mas hoje não é possível conhecer. Não, muitas vezes não é. Mas eu tenho um perito contabilista, teve lá a ver os documentos. Eu não sei quantos peritos é que andaram a olhar para as contas dos bancos que os resultados estão à vista. É verdade que aquele negócio, o negócio BES sobretudo, nunca se faria entre privados daquela forma. Ou seja, não havia nenhum privado que adquirisse um banco em 24 horas. Aliás, é fácil eu demonstrar a premissa. O grupo que adquiriu uma parte teve a negociar quanto tempo? Mais de um ano. E depois, teoricamente, aquilo já está tudo dividido, exigindo um conjunto de contrapartidas para que, se as contas não estivessem corretas. Obviamente que comprar um restaurante não é o mesmo que comprar um banco, ponto parágrafo. Mas ainda assim podem existir um conjunto de valores que não estão expressos na contabilidade. E quando eu adquiro as cotas, eu adquiro tudo, não apenas aquilo que eu pensei que estava a adquirir. Agora, há casos em que há uma inevitabilidade adquirir as cotas, porque há uma infinidade de contratos
que não se transmitem a não ser que eu adquira o capital social. E só assim é que esses contratos circulam. Às vezes coisas tão simples como isto, uma papelaria Zeca, tem Euromilhões, que é aquilo que dá dinheiro à papelaria. Eu tenho que comparar as cotas, porque eu não consigo, hoje, facilmente, conseguir uma transmissão da posição contratual do contrato com a Santa Casa. Eu tenho que ir às cotas, só assim que eu consigo. Tão simples como isto. Estou a correr riscos, então vamos tentar amenizá-los. Vamos criar uma calção, vamos não pagar a totalidade do preço e guardar ali uma parte para a eventualidade. Há mecanismos preventivos, agora é uma inevitabilidade. A responsabilidade social das empresas é um tema que me é muito caro e tem a ver com a minha visão das empresas, com a visão institucional das empresas, aquilo que eu já disse antes, quando comecei a nossa conversa de hoje, que as empresas não visam garantir os direitos legítimos dos sócios, exclusivamente, têm também que garantir os legítimos direitos dos seus trabalhadores, dos seus fornecedores, os interesses gerais, nomeadamente do país, através da cobrança de impostos, da região em que se inserem. E é isso que é a responsabilidade social das empresas. É a responsabilidade social das empresas quando os lucros de uma dada atividade vão para uma associação que combate o alcoolismo juvenil, salvo erro. E isto é a responsabilidade social das empresas. Ou seja, quando eu me preocupo com o meio em que estão inseridos. Mas tudo isto é verdade. Aquilo que eu tentei enfatizar nas nossas conversas foi a responsabilidade social como arma de gestão, como um meio de otimização dos lucros. Política de contratações responsável, política de progressão responsável, política de formação profissional verdadeira e responsável, criação de boas condições de trabalho. Tudo isto são sinónimos para investir no capital humano. São hoje condições para permitirem as empresas se ingrarem. Nós não parámos, felizmente, na Revolução Industrial e esta foi há muitos anos. Não foi só por razões éticas ou morais que se combateu a escravatura. Foi que percebeu-se que não é economicamente rentável, a escravatura deixou de ser. O tempo, o mundo mudou. A escravatura do baixo salário, das 14 horas de trabalho por dia da Revolução Industrial, não faz sentido numa sociedade que é diferente, que mudou. Eu não tenho hoje 14 horas, não tenho hoje pessoas 14 horas na agricultura e muito menos 14. Com casos muito excepcionais, mas não são 14 horas. Não são 14 horas, com casos muito excepcionais e, atenção, e para atividades muito sazonais. Efetivamente, ainda há atividades de mão de obra intensiva. Mas mesmo essa mão de obra intensiva, hoje, para ser rentável, tem que ter uma melhor formação profissional. Que eu, se calhar, precisava de menos e pagava-lhes mais. Mas mesmo que hoje ainda aconteça, e ainda acontece na nossa região e muito, cada vez vai acontecer menos. Porque, por exemplo, hoje não vê ninguém a cavar nos campos como historicamente sempre vimos. Porquê? Porque hoje em dia já há máquinas que realizam essa atividade. Hoje em dia não se anda com um canteiro a regular oliveiras, a regar oliveiras. Ou seja, a inovação tecnológica fez surgir novas necessidades e um novo tipo de mão de obra, que tem que ser mais especializada
e que exige um conjunto de características diferentes. É verdade que nem tudo evolui ao mesmo dia. Há um tempo de maturação das coisas. Agora, continuar a pensar como se pensava no século XIX é ficar preso a arquétipos do passado. A seguir à responsabilidade social das empresas, deixem-me ir à cábula, falámos sobre, salvo erro, até não fiz que inverti depois, ou deveríamos ter falado sobre os sinais distintivos do comércio. Marcas, firmas, logótipos e domain names, nomes de domínio. Nomes de domínio arrumem em segundos, são os nomes dos sites. E o que eu vos disse na altura e hoje mantenho é que têm muito menos pertinência económica do que tinham no passado. Tenho 20 minutos. Marca, logótipo e firma. Firma é o nome comercial do comerciante. Responde à pergunta: quem é o comerciante? A firma, que no caso do comerciante em nome individual é decalcado do seu nome pessoal, no caso das sociedades pode ser uma designação de fantasia ou o nome dos sócios, terminando com o identificador da sociedade, respeitando um conjunto de princípios, e identifica o comerciante. Marca identifica produtos ou serviços, o logótipo entidades ou locais em que é exercida a atividade. A vossa questão é muito esta. Como é que se distingue marca de logótipo? João bebeu uma Sagres. Nesta frase Sagres identifica o quê? O produto que ele consumiu. Então é uma marca. Quando eu pergunto qual é a sua rede de telemóvel delegada presencial, nós, está a responder, nós identifica o quê? Qual o prestador de serviços que a vossa colega utiliza para ter serviços? Qual o prestador de serviços? É a marca. Agora, se eu perguntar à vossa colega onde é que ela adquiriu aquele telemóvel e a vossa colega me responder: eu fui à Nós comprar o telemóvel, nesta segunda frase, nós não identifica um produto. Identifica o local em que foi comprado, a entidade que vendeu aquele produto. E é isto que é um logótipo. Responde à pergunta, se quiserem, onde? Ele foi ao bar XPTO beber um gin XPTO. Onde ele foi, logótipo. O que ele bebeu, marca. E marcas e logótipos devem respeitar os mesmos princípios jurídicos. O princípio da facultatividade, porque não são meios ou não são signos obrigatórios. O princípio da capacidade distintiva, têm que ser suscetíveis de se distinguirem dos produtos ou dos serviços, sejam eles de Alstrel, sejam eles de Beja. O princípio da licitude, respeitar princípios e valores fundamentais que merecem tutela jurídica, os bons costumes, a moral, não serem ofensivos para pessoas, entidades ou simples que mereçam tutela. O princípio da verdade, que não permite ou proíbe uma marca, um logótipo, que induza em erro, seja deceptivo. E o princípio da novidade. Tem que ser diferentes daquelas que já existem, sendo que esta novidade é relativa, não é absoluta. Deixem-me dizer mais 2 palavras ou 3 sobre estes 2 princípios. Princípio da verdade. Banana pode ser uma marca de roupa.
banana pode ser uma marca de roupa. Viola o princípio da verdade. Vocês não têm idade para saber isto, mas há uns anos atrás, a mais conhecida marca de roupa infantil era a cenoura. Não que eu tenho idade para saber isto, mas já odiava. Há quem não tenha idade para saber isto, há quem tenha idade para ter memória sobre isto. Eu não fiz nenhuma alusão sem ser esta. Eu próprio, uma vez na minha vida, tive que usar cenoura. E há coisas que marcam a vida de um homem. Especialmente quando acontece na infância. Mas aquilo não tem nada a ver com o produto. E depois, quando eu falo em Epson, vocês pensam logo em projetores. Epson, se quer dizer alguma coisa, não faça a mais pequena ideia. E como se dizia há uns anos, não sei, não quero saber, e tenho alguma raiva de quem sabe essas coisas. Porque a marca não tem que explicar nada sobre o produto no qual é aposta. O que se proíbe é que a marca induza em erro o consumidor sobre o tipo de produto no qual é aposta. E é isso que é violar o princípio da verdade. Violar o princípio da novidade é a minha marca ser igual ou muito semelhante, fonética, figurativa, a outra que já existe para os mesmos produtos, para produtos afins ou para aqueles em que há risco de associação. Ou seja, eu, malevolamente ou não, ingenuamente, eu criar uma marca, constituir uma marca que seja muito parecida a uma que leve o consumidor em erro no sentido de pensar que aquele produto não é da minha empresa, antes é da empresa que tem uma marca igual ou semelhante àquela que eu tenho. E é isto que é violar o princípio da novidade. Disse-vos ainda que tudo isto é verdade. Umas cápsulas de café. Lembras-te quando lançou umas cápsulas de café que dizia mesmo na caixa que davam para a marca da... Isso é uma outra coisa. Não é? Isto tem a ver com o princípio do uso exclusivo da marca, que proíbe que eu utilize uma marca terceiro sem autorização de terceiro para promover os meus produtos. E foi isso que esteve ali em causa com a questão da Nespresso, que estão, atenção, profundamente controvertida há muitos anos. O CPI, que entrou agora em vigor, dá um passo num sentido que não é bem o meu, mas que é para reforçar os direitos dos titulares. Dizia-os de novidade, de novidade tem uma exceção depois, que são as marcas de prestígio. Se determinada marca é qualificada como uma marca de prestígio, e falámos sobre as dificuldades em que é qualificar uma marca como prestígio, no final do dia fica ao arbítrio do julgador, proíbe-se qualquer marca igual ou conflituante com essa. E era isso que acontecia com o Rolls-Royce, com os biquínis Rolls-Royce no teste da distância. No presencial não me recordo se tinha alguma coisa sobre isso. Não. O que é que nós falamos a seguir aos sinais distintivos? Deixa-me ver que faltam-nos dois temas, financiamento e depois distribuição. Distribuição direta ou indireta, dentro da indireta integrada ou não integrada, e dentro da direta integrada falamos do quê? Contrato de agência, contrato de concessão comercial, este atípico, contrato de franquia e igualmente atípico, e depois dos contratos fora do estabelecimento, quer as compras à distância, quer aquilo que agora se quer o contrato
celebrado fora do estabelecimento, ou seja, quer no domicílio pessoal, domicílio profissional, quando em reuniões criadas para esse efeito, em locais em que o consumidor é dirigido para... E sobre estas chamadas compras à distância e fora do estabelecimento, releva a questão do direito de livre resolução, além de todas as outras, atenção, mas o mais importante é o direito à livre resolução, que é 14 dias, quando existe, porque pode não existir. No biquíni existe ou não existe? Depende. Diga. É abrir a embalagem? É isso que a lei diz? O que é que diz a lei? Agora é um biquíni. Eu posso... É porque uma coisa é durar 14 dias para devolver. Agora, certo, mas isso vem em determinados casos. Em casos em que não é possível. O que é que a lei diz sobre o biquíni? Se me der o decreto-lei certo, facilita. Retirar o selo de higiene. Vou ler para mim. Após abertos a entrega, natureza, os artigos, oferecimento, fornecimento de jornal, alojamento, conteúdos digitais. Abertos após a entrega. Ou seja, só nestes casos. A lei antiga falava em retirar o cinto de proteção, a nova lei fala especificamente em abertos após a entrega, só nestes casos. Porque, em regra, o produto é passível de ser devolvido, a não ser que caia na exceção. Última temática. Tenho quantos minutos? 14. Financiamento pelo mercado, financiamento pela banca, financiamento pelos títulos de crédito. Pelo mercado e pela banca, o que é que nós fizemos? Elencámos as modalidades mais importantes. É olhar para aquilo que tem nos diapositivos, é olhar naquilo que está no manual que foi lá beber. Por isso, não suscita grandes questões. Deixa-me ficar com 13 minutos para títulos de crédito. Cheques. Comece pelo cheque. O que é um cheque? É uma ordem de pagamento dada por uma determinada pessoa ou sacador ao sacado para que pague determinada importância ao beneficiário ao tomador. Esta definição de cheque que eu vos dei aqui é exatamente igual à definição de letra que eu vos dei nas nossas sessões presenciais, nas nossas sessões síncronas. Então, o que é que distingue cheque de letra? No cheque, primeiro, o sacado é sempre um banco, não se exige a identificação do tomador ou beneficiário, ou seja, pode ser ao portador, enquanto que a letra AB início é sempre à ordem, não tem época de pagamento. O cheque é pagável à vista. Não tem época de pagamento, é pagável à vista. Ou seja, mesmo que no cheque esteja uma data de 31 de fevereiro de 2042, eu posso amanhã dirigir-me ao banco e exigir o pagamento do valor inscrito no cheque. E esta é uma diferença abismal face aos restantes títulos de crédito que nós avocamos, a letra e a livrança. Depois,
O que é importante saber sobre títulos de crédito? Que são suscetíveis de transmissão. E a transmissão do título de crédito denomina-se de endosso. Ou seja, eu, titular do direito, em vez de o exercer exigindo o pagamento, eu posso transmitir esse direito a terceiros, colocar o título a circular, endossar o título de crédito. Como o cheque, tal como os restantes títulos de crédito, são passíveis de uma garantia de pagamento específica a que nós designamos de aval. Quando eu escrevo num título bom para aval, ou dou o meu aval, eu estou a garantir o pagamento desse título de crédito. Não há pagamento do título. Ou seja, chega a época ou o dia em que eu vou ao banco, o cheque é devolvido por falta de provisão. Consequências. Há 3 tipos de consequências: jurídico-penais, jurídico-administrativas, jurídico-civis. Jurídico-penais. Crime de emissão de cheque sem provisão. Ou seja, é um crime previsto e punido não no Código Penal, mas numa lei penal extravagante, no caso concreto, a lei do regime jurídico do cheque, no seu artigo 11º ou 12º. Jurídico-administrativas. Proibição do uso dos cheques, inibição por 2 anos de utilização de cheques, após a devida comunicação ao Banco de Portugal, aquilo que na gíria se chama colocar alguém na lista negra do Banco de Portugal. Quem está no mundo dos negócios sabe as consequências terríveis para as empresas da sua colocação nesta lista. Que é o quê? Extinguir-se o acesso ao crédito. Mais do que os cheques, atenção. Se o senhor não tem cheques, e muitas empresas hoje pouco utilizam cheques, os novos meios de pagamento vão resolvendo o dia-a-dia das coisas. Agora, o não acesso ao crédito aniquila o desenvolvimento de uma empresa. E as consequências jurídico-civis? Quais são as consequências jurídico-civis? A ação judicial para pagamento daquela quantia acrescida de juros e de outras despesas. A quem? Bem, no caso do cheque, não é o sacado, porque o sacado no cheque não é obrigado ao pagamento nem garante o pagamento. São os sacadores, os endossantes e os avalistas, isoladamente ou coletivamente, sem necessidade de respeitar a ordem pelo qual se subscreveram, são responsáveis pelo pagamento. No caso das letras, a este leque junte-se o aceitante, que no caso das livranças é o subscritor. E todos estes são juridicamente obrigados para com o portador ao pagamento daquele título. Meus caros e minhas caras, foram não Shakespeare em 90 minutos, mas foi Direito Comercial 1 em 117 ou 118 minutos. Para quem se levantou do sofá e veio até Beja, a seguir eu beber uma garrafa inteira de água, vão ficar aqui mais uns minutos a esclarecer dúvidas. Como o cartão de memória terminou, vocês ficam só na saudade. Tchau.